quem comprava, fazia a compra de casa e pagava as contas de casa era eu. Ele, na verdade, não tinha dinheiro pra comprar, que se eu não podia comprar sozinha, que depois ele me ajudava a ir pagando. Tá sumindo dinheiro da minha bolsa, sumiu dinheiro da minha bolsa. E aí ele, não sei. Eu falei, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Aí ele começou a ficar desesperado. Aí sabe o que ele me falou, Rufus? Que... Tesouro, quem nunca teve um pequeno surto na vida que atire a primeira pedra? Porque a nossa amiga Amanda conheceu um cara no Ceará e ela morava em São Paulo e ela largou tudo em São Paulo pra ir atrás do cara. O que ela não imaginava era que com 20 e poucos anos ela se tornaria a mais nova sugar mommy do Brasil. Mas não só isso, gata. Alô? E aí, gata? Ai, tô empolgada e tô bem ansiosa. Chegou o nosso momento de conversar e você revelar a sua história pra todos nós. Oh, meu Deus, a minha história é um pouquinho longa, porque eu vou começar explicando como a gente se conheceu. Você tem quantos anos, Amanda? Oi, Rufus, eu tenho 32. 32, você é uma criança, porém você já fez algumas loucurinhas na vida, né? Várias. Inclusive, minha vida daria um livro, ou até mais que um. E hoje você vai me contar uma loucura muito doida, né? Porque você largou tudo. Larguei tudo pra ir de encontro com o rapaz que eu tinha conhecido. A gente se conheceu, eu vou contar do comecinho, né? Foi Não, assim. calma que eu quero saber de tudo. Antes da gente começar, gata, deixa eu só mandar um beijinho pra Leila Carvalho de Ubatuba. Eu sempre peço, deixa seu nome e a sua cidade aqui embaixo, que aí eu mando um beijo pra você no próximo vídeo. De hoje foi pra Leila. Agora sim, eu também tô ansioso pra saber. Como que tudo começou, Amanda? Vamos lá. Eu morava em São Paulo, na capital, e eu estava de férias, e aí eu fui viajar. Na época eu namorava, só que eu fui viajar sozinha de férias. Fui passar umas férias no Ceará, especificamente em Fortaleza. Delícia. E nessas férias, eu acabei saindo com o pessoal, eu fiquei num hostel, e aí tinha muitos estrangeiros, gringos, e tinha outras pessoas também do Brasil todo, assim, só jovens, assim, sabe? E a gente saía bastante, a gente ia para algumas baladinhas, alguns barzinhos à noite, e um desses lugares que eu fui, eu acabei conhecendo esse rapaz, que eu vou chamar ele de fulano, tá? Tá, fulano. Fulano. E aí, numa dessas vezes, eu acabei conhecendo o fulano, e a gente dançou muito à noite. Ele pediu meu telefone, meu contato, eu não passei, porque eu já tinha namorado. Falei pra ele que eu só tava lá pra passar as férias mesmo. A gente não ficou nem nada, a gente só dançou à noite, conversamos. Afinal, tava num relacionamento, né? E aí tá, foi embora, voltei pra São Paulo, e esse cara me achou no Facebook. Ele me achou por um, sei lá como, ele caçou, fuçou e me achou no Facebook e me adicionou. Aí, a gente começou a conversar e aí acabou que meu namoro já tava não tava muito bom, e acabou que a gente terminou em mais ou menos um mês depois que eu tava conversando com esse cara. E aí a gente continuou conversando, conversa vai, conversa vem. E aí ele me chamou pra ir no aniversário. As minhas férias foram em maio. O aniversário dele era em agosto. E aí ele falou assim, por que você não vem passar o meu aniversário aqui comigo, aqui no Ceará de novo, tal, não sei o quê, eu vou fazer uma festa, aí você conhece meus amigos e tudo. E aí nisso eu já tava meio apaixonadinha já, a gente conversava todos os dias pelo WhatsApp. E mandava, às vezes, chamada de vídeo e tudo, assim, sabe? Ele é mais velho ou mais novo que você? Mais novo, Rufus. Nossa, então ele tinha quantos anos quando tudo começou?
Eu acho que ele tinha 21. 21. Ele então não era calvo, né? Não, não era calvo, o Rufus tinha bastante cabelo, mas ele era gordinho. Uhum. E era bonito. Não era assim lindo, bonito, mas assim, o jeito dele, o que me conquistou nele foi mais a simpatia e o jeito dele, sabe? No dia lá que eu conheci ele pessoalmente, né, que foi um dia só, foi bem rápido, eu só gostei dele porque ele dançava muito bem. Ele me conduzia muito bem, a gente dançando forró, essas coisas assim, sabe, lá do Ceará. E foi maravilhoso, assim, essa noite, assim, dançando, e a conversa dele fluía muito bem comigo. Então, assim, acho que isso que me encantou de princípio. E a gente foi se conhecendo mais pelo telefone, conversando, né? WhatsApp e tudo. E aí ele me chamou para ir para esse aniversário dele lá no mês de agosto. E eu fui. Fui lá no aniversário dele, cheguei lá, ele me buscou no aeroporto, tudo, tava com um carro, me apresentou a alguns amigos dele, a gente foi pra balada, fizemos a festa, sabe, assim, foi numa balada a festa. Aí, nessa época, a gente ficou em uma pousada que eu paguei a pousada. Começou aí, né, Rufus? Já começou. Já começaram os sinais. Já começaram os sinais. Quando você contratou a pousada, ele não se manifestou? Não se manifestou. Tá. Não tinha se manifestado. E aí, e uma coisa que foi bem interessante que aconteceu dessa vez que eu fui, né? Ele falou assim, ai, nossa, você não tem iPhone? Aí eu falei assim, não tenho, né? Meu celular era, não lembro que marca que era na época, mas não era um iPhone. E ele tinha um iPhone, né? E ele se achava, sabe? E aí tá. Aí foi, e eu fui embora. Foi legal a festa, a gente curtiu, a gente ficou nessa pousada aí. E aí eu fui embora, voltei para São Paulo. E aí o tempo foi passando, e aí ele me chamou pra ir de novo lá, porque a gente tava querendo iniciar um namoro. Só que então, nesse nessa tempo, primeira vez deu tudo certo. Você gostou do beijo dele, vocês fizeram amor. Sim, deu tudo certo. Inclusive o gordinho transa muito bem, viu? Dizem que a principal habilidade do gordinho é na língua. É verdade, Rufus. Eu posso comprovar que é verdade. Então o boato se confirma. Eu tô de prova. Se confirma. Pode colocar isso na lista. Aí você apaixonou por ele, né? Porque isso aí faz qualquer pessoa apaixonar. Então, me apaixonei perdidamente. Perdidamente. E aí a gente começou meio que a namorar virtualmente. Só que nesse período, eu lá em São Paulo, eu me achava solteira, porque eu falava pra ele que eu tava namorando com ele, só que eu tava ficando com outros caras, não tava nem aí. Eu saía e tudo, só que eu também no fundo sabia que ele fazia isso, porque ele era bem baladeiro, sabe, Rufus? Ele trabalhava com eventos também, e ele era bem baladeiro, então assim, eu tenho certeza que ele ficava com várias meninas também, ao mesmo tempo que eu tava ficando com vários rapazes, ele tava ficando com várias meninas. E aí, eu cheguei a ir outra vez pra lá, se eu não me engano, em outubro. Eu fui outra vez pra lá pra gente se ver, foi um feriado, foi outubro mesmo, feriado do dia 12, se eu não me engano. E a gente ficou mais uns dias, eu peguei uns dias que eu tinha no serviço e fiquei, se eu não me engano, uma semana por lá pra gente ficar juntos. De novo, mais uma vez, eu paguei a pousada, eu paguei o hotel e a gente ficou lá, tudo. E você pagava sem falar nada, você não questionava ele? Não, até então não questionava, porque eu ganhava bem, Rufus. Então, assim, eu tinha minhas coisas e eu não questionava, não. E ele não pagava nada? Olha, Rufus, a princípio, nas primeiras vezes, a gente saía, né, pra jantar, alguma coisa assim, a gente rachava. Então, a gente rachava as contas, no começo. Ok. Aí que aconteceu o seguinte, nessa época, eu morava com a minha mãe, Rufus, em São Paulo.
E aí a minha mãe decidiu que ela iria embora, ela iria para outro estado, morar no interior, próximo de uma outra tia minha e tudo, e ela iria embora. E aí eu falei, não, mãe, eu não vou, né? Eu não quero ir embora, morar no interior. E eu vou continuar aqui em São Paulo. Aí eu falei pra ele dessa minha decisão, né? E aí ele falou, por que você não vem pra cá? E a gente mora junto, a gente tenta ficar juntos. E a idiota fez o quê, Rufus? Ah, tá bom. Nossa, e você tinha emprego e tudo em São Paulo, né? Eu com emprego, não, tipo assim, eu tinha muita estabilidade, eu era tipo um cargo, eu era assessora da minha chefe, e assim, eu tinha tudo pra crescer lá dentro, sabe? Era uma empresa grande, era uma multinacional. Então, assim, a louca, né? E aí, pedi, não, mas na verdade, Rufus, eu pedi as contas, na verdade eu pedi pra fazer acordo, na verdade fui pedir as contas ou fazer acordo, e a minha chefe não queria me dar de jeito nenhum. Ela demorou 2 meses pra me dar uma conta, que foi quase no final do ano. Era Ela Deus te falava que eu dando tava sinais, louca. né? Aham. Ela falava que eu tava louca, Rufus. Ela manda, você é louca, você não vai fazer isso, você vai se ferrar, você vai, nossa, vai dar errado, isso não tá certo. Porque ela sabia da história, né? Uhum. E eu falei, não, eu vou ser feliz, eu gosto dele, eu gosto daquele lugar, eu vou pra lá. E aí ela falou, não, tá bom, já que você quer as contas, a gente faz eu te faço um acordo e te mando embora. E aí mandou embora e eu larguei São Paulo e fui pro Ceará. Uhum. Só que aí, Rufus, tem um pequeno detalhe. Que a gente ia fazer? Eu ia chegar lá, a gente já tinha alugado uma casa pra gente morar juntos. E eu tinha feito o depósito, calção da casa. Uhum. E o combinado seria que quando a gente... ele morava com a mãe dele, mas ele tinha algumas coisas, tipo, a gente usar a cama dele, o guarda-roupa dele, a TV dele, a princípio, pra gente começar, sabe? E aí a gente ia comprar, tipo, uma geladeira e um fogão, coisa básica, e uma máquina de lavar, e a gente ia rachar quando chegasse lá pra gente comprar essas coisas. No dia que eu chegasse, a gente já ia na loja e comprava. Uhum. Esse era o combinado. Aí, no dia que eu fui viajar, eu falei era pra ele buscar a chave com o locador da casa, né? Que eu ia chegar à noite e pra já entrar na casa, né? Uhum. Pra ele levar a cama e tudo. Só que aí o rapaz, ele falou assim, não deu certo porque o inquilino não se mudou. Eu sei que deu um rolo lá e acabou que o cara me devolveu o dinheiro e eu não tinha pra onde ir, acabei ficando na casa dele. Uhum. Rufus, a casa dele era terrível, de suja. Tinha muita barata andando pela casa, assim, tipo, a todo lugar. E era muito estranho, porque a mãe dele e a irmã dele, que morava junto com ele, e tinha uma sobrinha também, todo mundo andava só de calcinha. E era Você aquela nunca tinha sujeira. ido na casa dele? Nunca tinha ido. Uhum. Eu já conheci a irmã dele na última vez que eu tinha ido, mas eu não tinha conhecido a mãe dele. E nunca tinha ido na casa dele, nunca tinha apresentado a casa dele. Era um apartamento grande, só que era bem sujo. E elas ficavam só de calcinha e sentavam naquele sofá nojento. Ai, Mas meu elas Deus ficavam de do céu. calcinha com o seio pra fora? Com o seio pra fora. Com as peitolas de fora. E assim, normal, de boa, como se nada. Como se nada tivesse acontecendo, Rufus, assim, normalzíssimo, por causa que lá é muito quente, né? É, realmente. É muito quente. Mas eu achava que não tinha essa necessidade, mas enfim. E eu lá de roupa, lá, tipo, uma regatinha, tal, um shortinho, e elas lá só de calcinha. E ele? Aí ele... Não, ele ficava de quê? Ele ficava de cueca? De cueca, Rufus, só de cueca. Então o ambiente era a família dele toda composta de mulher só de calcinha com os seios pra fora, ele de cueca e você ali no meio.
E eu no meio, de roupa. Uhum. Era hilário, Rufus, hilário. Aí foi passando o tempo e a gente. Aí eu acabei arrumando um lugar pra morar. Só que aí foi o seguinte: quando eu cheguei lá, eu descobri que. Detalhe, Rufus, ele tinha falado pra mim que ele era coordenador de uma escola particular. Que ele era da coordenadoria, sabe? Coordenador de alunos. Uhum. E aí, quando eu cheguei lá, ele não era coordenador, ele era da biblioteca, auxiliar de biblioteca, Rufus. Nossa, não tinha nada a ver, então. Não tinha nada a ver. Aí eu descobri também, no dia que eu cheguei lá, que o carro que ele me pegava e quando a gente ficava, quando eu tava lá, era do amigo dele, não, ele não tinha carro. Nossa senhora. Vocês tinham se Isso, visto tipo, só duas vezes, assim, duas viagens, né? 2 viagens, isso, 2 viagens. Mas Aí, conversavam todo dia e toda hora pelo WhatsApp. todo dia, toda hora, o tempo todo. E foi assim que você E se aí, apaixonou. isso, assim que eu me Eu só apaixonei. tô falando Só isso que a pra gente fazia. contextualizar, porque de repente alguém não tá entendendo, mas sim, a nossa amiga Amanda é emocionada. Ela ficou com cara. Meu Deus, emocionada super. Só que a gente fazia videochamada. Uhum. Vixe, era terrível. A gente se via todos os dias, mas emocionada sim. Sim, mas não tô te julgando, até porque todo mundo passa por essa fase de emoção. E você então não sabia exatamente da vida dele, você sabia só o que ele te contava, né? Exatamente, Rufus. Eu só Uhum. sabia do que ele me contava. E aí Entendi. ele contava algumas coisas que ele tinha e tal, que ele fazia. E aí, nessa primeira semana que eu fiquei na casa dele, que foi até eu encontrar um local para eu morar, um outro local, né? Porque aquela casa não deu certo. Ele ele tava mentindo em muitas coisas e eu tava descobrindo várias mentiras dele. Uhum. E aí aquilo foi me deixando chateada, sabe? E aí eu falei assim, tá, fulano, a gente vai comprar os móveis, então já vamos na loja, que a gente tinha combinado, né? Aí sabe o que ele me falou, Rufus? Uhum. Que ele, na verdade, não tinha dinheiro pra comprar, que se eu não podia comprar sozinha, que depois ele me ajudava a ir pagando. Você já tava lá, né? Aí, eu já tava lá, né? Aí a tonta foi lá e gastou o dinheiro e mobiliou a casa. Uhum. Aí, Mas comprei as aí, assim, coisinhas, fora isso, nesses dias de convívio, vocês dois estavam convivendo bem. convivendo bem, ele me tratava super bem, a Aham. gente estava super bem na cama, nossa, isso ia. Do tratamento dele comigo era perfeito, Rufus. Uhum. Perfeito. E aí ele vivia comigo lá na casa, ele mudou também, né? E começou a morar comigo. E aí eu comecei a. Já era começo do ano, e eu queria fazer faculdade. E aí eu comecei a fazer uma outra. Eu já tinha uma faculdade, comecei a fazer outra faculdade. E E aí foi passando o tempo, só que aí o que aconteceu, Rufus? Ele trabalhava com eventos também aos fins de semana, então a gente saía bastante, sabe? Assim, tipo, sempre tinha show, tinha uma balada que ele trabalhava com bilheteria de ingresso. Uhum. Então a gente sempre estava saindo. E aí tinha muita. As bebidas normalmente a gente conseguia na faixa, ou então a gente pagava metade ou mais barato. Só que na semana, toda a vida, quem comprava, fazia a compra de casa e pagava as contas de casa era eu. Uhum. E a gente saía para jantar, a gente gostava muito de comer sushi ou de churrascaria, coisas assim, um pouco caras, né? Boas. Sim, e aí eu pagava, eu comecei a pagar. Por quê, Rufus? Eu comecei a pagar. Ele alegava que tinha esquecido o cartão em casa, simplesmente. Ah, esqueci minha carteira em casa. Mas toda vez? Não, foi assim, tipo, umas 4, 5 vezes que aconteceu isso. Aí eu cheguei um dia e falei assim pra ele, antes de sair, falei, olha, fulano, não esquece sua carteira, porque a gente pelo menos vai ter que rachar, Uhum. né? E aí ele falou assim, não, então tá bom, vou pegar e vou pra não esquecer.
Aí, na hora de pagar, Rufus, o que acontecia? O cartão dele dava que não estava aceito, tinha excedido o limite. Uhum. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia pagar, né? Mas e no Ou ia lavar a cotidiano, louça. essa questão financeira? Porque aí, assim, a partir do momento que vocês se mudaram, por exemplo, precisa buscar pão. Era eu que dava o dinheiro. Tudo, desde o pão. Quem dava o dinheiro era eu. Tudo, 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 tudo. Ele não pagou R$ 1, nada, nada, Rufus. Eu te juro, juro, juradinho. Ele não dava nada, nada. Mas aí você não Aí, percebia que tinha alguma coisa equivocada? não, a idiota, não. Ah, Nossa, demorei. Eu demorei uns 4 meses pra perceber isso. eu entendo. Eu tava muito apaixonada, muito. Nossa, a pessoa aqui é muito emocionada demais, tá vendo? Não, e a paixão cega a gente e a gente toma decisões horrorosas enquanto tá embriagado pelo fogo da paixão. Não, horrorosas. Aí, Rufus, numa dessas, acabou que teve uma vez que eu não tava muito bem e ele tinha um show da Marília Mendonça. Ele tinha um show da Marília Mendonça e ele foi com os amigos. Tinha a turma também que ele trabalhava junto, que era tudo pessoal jovem, sabe? E aí ele foi. Na volta, tinha blitz e eles tinham bebido. E ele tava dirigindo o carro do amigo dele, porque ele era o que tinha bebido menos, mas ele também tinha bebido. E aí o carro foi apreendido, né? Foi pro pátio e tudo. E aí o que ele fez? Chegou em casa super chateado, triste, e contou assim que ninguém tinha dinheiro para tirar o carro dele, que na verdade era da mãe do amigo dele, o Ai, não carro. me fala isso, cara. Não me fala isso. Falo, Rufus. E quem pagou o carro para tirar do pátio? A tonta aqui. Quanto foi? Se eu não me engano, foi quase uns R$ 2.000. E Porque esse já dinheiro era o ficou seu uns dinheiro do dias. acerto, né? Sim, Rufus, eu tinha também umas economias, sabe? Ah. Mas assim, era do acerto e eu também tava recebendo seguro-desemprego. Tesouros, que loucura, Amanda. Mas como eu disse lá no começo, atire a primeira pedra quem nunca fez uma loucurinha. E a loucurinha da Amanda ainda vai render muito pano pra manga. Tenho certeza disso. Se você, gata, quiser mandar a sua história, ou você pode ir lá no meu Instagram, @RufusJúnior, o mesmo arroba daqui, manda um resuminho pra mim. Foi assim que a Amanda fez. Ela mandou um resuminho. Rufus, eu quero te contar de quando eu surtei. Larguei tudo em São Paulo e fui pra Ceará atrás de um cara, aconteceu isso, isso e isso. E aí eu respondi, marquei um dia, uma hora pra ligar pra ela. Você faz a mesma coisa. Ou se você preferir, você manda um e-mail pra mim, amigasdorufus@gmail.com, com um resuminho da história, o seu número do WhatsApp, que aí eu entro em contato com você e a gente marca. Eu vou adorar ligar pra você do meu sapatinho. Aliás, se você quiser, você pode escolher o sapatinho, tá, gata? Você sabe quais são já, né? E também quero falar dos membros do canal. Quem quiser ser membro do canal é R$ 7,90 por mês. Aqui embaixo tem um botãozinho Seja Membro. É a maneira que você tem de ajudar o criador de conteúdo de um jeito financeiro, né? Com R$ 7,90 por mês, se você quiser cancelar a assinatura, você cancela. E aí do lado dos seus comentários vai aparecer ou um sapatinho, ou um coraçãozinho, ou uma boquinha para mostrar que você é membro, que você tá apoiando o canal. E tem também umas figurinhas que você pode escolher para colocar do lado dos seus comentários. Em breve novidades para os membros, mas só gratidão para quem já apoia, do fundo do meu coração. Obrigado, 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 obrigado. Vamos continuar com a história? Bom, a Amanda... Vamos falar assim em números pra gente calcular o estrago. Você tinha mais ou menos quanto quando você foi pro Ceará? Eu tinha por volta de uns 50 mil. Nossa, tô todo arrepiado. Aí desses 50 mil, um monte de coisa já foi no começo, né? Que é calção, aluguel, mobília. Já. Aham. E aí já foi indo, já foi saindo. E você E pagou aí... esse carro, ele teve que insistir um pouquinho? Ou você de cara já falou, não, beleza, eu dou o dinheiro? Não, eu fui de cara, assim, muito tonto também. Muito tonta, Rubens. Nossa, não Esse acredito. homem deve ter uma lábia e uma língua
e um Aham. instrumento que, pelo amor de Deus, deve ser canonizado. É verdade, Rufus. Nossa, só por Deus. Eu lembro, eu dou muita risada. Hoje eu dou muita risada. E aí, e ele me tratava super bem. E tinha uma ex dele que era amiga dos amigos dele, assim, sabe? Tinha a mesma convivência com a... E aí, às vezes, ela aparecia nos rolês que a gente tava, e ele super ficava do meu lado, sabe? Assim, Sei, aí você ficava se sentindo tentava. importante, né? Porque isso faz a gente ficar lá em cima. Sim, não, assim, quanto ao tratamento, Rufus, nossa, ele sempre me tratou muito bem. Não posso reclamar de nada, sabe? Assim, Ah, nunca levantou a voz pra mim, nem nada, assim, sempre me tratou super bem. E na cama era perfeito, tudo perfeito. Só que, né, liso, né? Liso, leso e e levava meu mentiroso. dinheiro todinho. E mentiroso, exatamente, mentiroso. Bom, aí você pagou o Daí, carro lá. paguei o carro e tá, passou um tempo. E aí, o que eu fazia? Como eu falei pra você, eu tava fazendo faculdade, né? E nessa época eu não tinha conseguido emprego ainda. Eu tava recebendo seguro-desemprego e procurando emprego, fazendo faculdade pela manhã. E aí, como ele trabalhava na escola que ele trabalhava, tinha do lado uma lotérica. Então, ele que pagava as contas de casa e a minha faculdade. Eu dava Não, o fique dinheiro para ele claro, pagar a ele minha pagava as faculdade. contas, ele ia, né? Ele era o office boy, o Ele dinheiro era ia. seu. É isso, eu dava o dinheiro para ele pagar. É Aham. isso, exatamente. Ele era office boy. Aí, Rufus, acabou que passou uns 2 meses e aí a faculdade começou a me cobrar, que eu não tinha pago. Hum. Aí eu falei, como assim, fulano? Você não pagou? Me empresta o comprovante, porque eu preciso levar para a faculdade para eles, né, dar baixa no sistema. E aí eu vou ver onde eu coloquei o papel, que eu não sei onde eu coloquei. Vagabundo. Vagabundo. E aí ele me enrolando nisso, cortou a luz de casa. Nossa senhora. Aham. Uhum. Cortou a luz de casa. Rufus do céu. Eu falei assim, não acredito, você não tá apagando a luz, me traz os comprovantes que eu preciso levar para a faculdade e a gente precisa pagar, levar na energia elétrica, né, para eles religarem, porque eu paguei essa conta. Ah, eu acho que eu perdi. Eu falei, como assim você perdeu, pelo amor de Deus, o que você fez com os comprovantes? E aí ele falou que tinha perdido, que não sabia o que tinha feito. Aí eu falei assim, não acredito, a gente vai ter que... Aí eu falei pra ele assim, então, você vai ter que pagar, porque eu te dei o dinheiro. Aí dessa vez, Rufus, ele pagou a conta para ligarem a energia. Só que o da faculdade, eu fiquei pressionando ele falou assim, eu não tenho dinheiro. E aí eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Eu também não tenho dinheiro para pagar tudo de novo. Ele, mas eu tenho certeza que eu paguei. E eu falei, você tem certeza que você pagou mesmo? Ele deve ter tido algum erro com a menina da lotérica. Eu falei, mas a menina da lotérica não erra, fulano, como assim? Aí ele dava uma desculpa esfarrapada, e aí, tipo assim, discutia sobre isso, mas aí acabava que terminava na cama. Entendi. Mas você, no seu íntimo, você desconfiava dele ou você realmente acreditava que ele havia pago e não tinha dado certo? Nessa época eu comecei a desconfiar. E aí começou a cair a chavinha também das vezes que a gente saía e que ele não pagava. Entendeu? E aí eu comecei a reclamar disso também. E às vezes a gente saía também final de semana, às vezes a gente ia para outra cidade, tinha Porto das Dunas lá no Ceará também, que a gente ia às vezes para uma casa de amigos. E tinha o deslocamento, a gasolina e tudo, as comidas, as bebidas, e assim. E eu falava. Aí ele começou a querer dividir, rachar um pouco de novo as contas. Aí chegou no mês de julho e a minha melhor amiga lá de São Paulo queria me visitar. Ela ia pegar férias, ela ia me visitar. E aí ela foi.
Chegando lá, ela ficou um pouco em casa também. Eu falei pra ela ficar um pouco em casa pra gente ficar juntas uns dias. E outros dias ela ficou num hotel. E esses dias que ela ficou em casa, Rufus me sumiu R$ 200 de dentro da minha bolsa. E aí eu peguei e eu ia pagar alguma coisa com esse dinheiro. Tava na minha bolsa porque eu ia pagar alguma coisa. E aí eu cheguei em casa e questionei. Eu falei assim, você viu o dinheiro que tava na bolsa? Você pegou pra alguma coisa? Porque eu tinha sacado o dinheiro justamente para pagar. E aí o fulano falou assim, não, eu não vi nada não. Será que não foi a sua amiga que pegou? Nossa. Claro que foi ele. Ai, não, Rufus, a hora que ele falou isso, eu simplesmente fulminei ele. E aí eu fiquei muito brava, porque assim, essa minha melhor amiga, a gente é amiga desde a primeira série, Rufus. E assim, ela tem condições de vida razoável, ótima, sabe assim, ela não precisa de R$ 200 que fosse, ela se precisasse, ela ia me pedir. E eu tenho confiança nela pra isso, sabe? E aí eu falei assim, você não ouse falar isso da minha amiga, porque ela não faria isso comigo jamais. Aí eu falei assim, se não foi você, eu não sei quem foi, tá entrando alguém dentro de casa e roubando dinheiro. E aí, Rufus, ele pegou e falou assim, não, eu não sei quem foi. Aí eu falei, aí tá, passou o dia, e eu não queria discutir porque a gente já ia sair também com essa minha amiga e tudo, ela tava lá, então assim, pra não ficar aquela torta de climão, eu deixei passar. E aí a minha amiga foi embora, passou os dias de férias dela, tudo. Sua amiga não fez nenhum comentário sobre ele. Não, Rufus, ela não soube da conversa. Não, mas assim, na convivência, sabe? Ah, cuidado que ele é folgado. Não, porque assim, ela tava lá e ela não sabia que eu já tinha feito as compras de casa. E eu não contava isso pra ninguém, Rufus, eu morria de vergonha. Inclusive, depois ela foi a primeira pessoa que ficou sabendo das coisas que aconteceram, né? E ela falou, amiga do céu, não acredito, por que você não contou pra gente antes e tudo? Eu falei, porque eu tinha vergonha, porque assim, muita gente tinha falado que eu ia quebrar a cara quando eu fosse pra lá. E a gente então não quer tinha dar aquela um questão gostinho pra essas pessoas, né? Não quer, então eu tinha aquele orgulho de falar assim, puta merda, tá dando errado. E eu não quero que isso seja verdade. Entendi. Então eu não contava pra ninguém aqui isso aí. E nem pra ela na época eu contava. E eu também não tinha contado que ele tinha suspeitado dela, falado dela, né? E aí acabou que ela foi embora. E aí eu conversei com ele sério. Falei, olha, fulano, é o seguinte. Tá sumindo dinheiro da minha bolsa, sumiu dinheiro da minha bolsa. Tá sumindo dinheiro porque eu acho que você não pagou minha faculdade, você não tava pagando as contas de água nem de luz de casa. E eu quero saber o que tá acontecendo, onde tá indo meu dinheiro. E aí ele, não sei, eu não sei. Eu falei, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Aí ele começou a ficar desesperado. Aí ele, não precisa de tudo isso, você tá exagerando e tal. E aí eu falei assim, eu não tô exagerando, porque assim, você tá me roubando, você é um bandido. Isso é coisa de ladrão. Aí ele chorava e falava que não era ele, E eu falei assim, e ele chegava a chorar, Rufus, falava que não era ele, que ele não sabia o que tinha acontecido, mas que não era ele. Só que aí nisso, Rufus, eu comecei a pagar a faculdade, aí a faculdade estava ficando paga, só ficou atrasada aqueles tempos lá, sabe? Então ele começou a acertar, a pagar as contas certinho. Mas ele continuou sendo responsável por pagar, o office boy. Continuou responsável, porque era muito mais prático, porque eu não tinha no caminho meu, não tinha lotérica, não tinha banco, assim, era muito mais difícil, sabe, para pagar. Então ele continuou sendo responsável. Certo. E aí, por fim, Rufus, a gente ficou mais um tempo. Aí não, por fim, a gente
tava brigando por esses motivos. De dinheiro, porque eu pagava tudo. Eu falei pra ele que meu dinheiro tava acabando. E meu seguro-desemprego também tava acabando. Então, eu precisava arrumar um emprego. E aí a gente tava se empenhando em arrumar um emprego e eu falei pra ele que eu não ia dar mais conta de sair, ficar pagando os jantares e nem ficar pagando saídas e que eu precisava de ajuda para pagar as contas de casa. Uhum. E ele falou assim que ele não tinha como ajudar, simplesmente. E Aí nesse eu tive a tempo todo brilhante... você via ele trabalhando? Via, Rufus, ele trabalhava real. Uhum. Só que ele era cheio de dívidas, Rufus, depois eu fui descobrir, ele era cheio, atolado de dívida, de empréstimo, de um monte de coisa, de cartão. Ele já tinha gastado não sei como e tudo. E Rufus, o dinheiro que eu paguei do carro, que os meninos falaram que ia rachar e me pagar, os meninos pagaram pra ele e ele não me passou o dinheiro, Rufus. Nossa, eles foram responsáveis então. Os meninos foram, porque eles racharam entre eles a dívida, né? Aí eu tive a brilhante ideia de que eu iria para uma república. Falei, então tá bom, a gente vai devolver a casa, a gente vai vender os móveis, as coisas todas, e eu vou morar numa república estudantil. Uhum. E aí foi o que eu fiz. Vendi tudo que ele levou a cama dele, né, a TV, o restante das coisas eu vendi, a geladeira, fogão, a máquina, essas coisas assim, eu vendi tudo. Vendi até meio que de banana, mas eu tava precisando de dinheiro já na época. Uhum. E fui morar numa república de estudantes, né? Só que aí ele voltaria para casa da mãe dele nessa época, porque eu falei para ele que não estava dando certo, se ele não iria me ajudar, que ele não morasse comigo, porque estava muito pesado as despesas. Uhum. Então ele ia voltar para casa da mãe dele. E aí ficou acordado dessa forma. Só que aí ele acabava vivendo na república lá comigo, da mesma forma. Então quando a gente ia comer, eu tinha que comprar comida do mesmo jeito para ele e cozinhar para ele, e na cozinha ele me ajudava a cozinhar também. Uhum. Só que eu que pagava. E aí eu consegui um estágio na época que me ajudava a ter uma renda, né? Que é o que eu pagava meu aluguel e pagava a comida. Que o aluguel era junto com água e luz e tudo, né? Que nem república tudo junto. Uhum. E assim foi ficando até, mais ou menos, foi por volta de uns 10 meses que eu já tava lá. Só que tava ficando insustentável aquela situação, porque eu já tava, não tinha mais dinheiro, todo o meu dinheiro já tinha acabado. Eu tava só com esse estágio, e esse estágio, ele não pagava muito. Então, eu tava ficando muito apertada já, sabe? Nem chegava ao final do mês, eu já não tinha mais dinheiro. E aí eu comecei a entrar em depressão, porque eu sempre tive minhas coisas, Rufus. Eu sempre trabalhei, eu tinha dinheiro para fazer minhas coisas, eu tinha dinheiro para sair, eu tinha dinheiro para viajar. E eu tava me sentindo uma inútil, uma pobre, sabe? Assim, que não conseguia nem pagar direito a comer o que eu queria, sabe? Aí foi batendo essa depressão em mim. E ele não me ajudava nessa parte de financeira, ele não me ajudava, de jeito nenhum. Mas você continuava com ele? E eu continuava com ele, porque eu gostava dele. Uhum. Aí, inclusive, chegou a vez que eu comecei a apertar ele novamente sobre o dinheiro que tinha sumido. E sobre as contas que tinham ficado sem pagar, porque a faculdade ia sujar meu nome. Aí, dessa vez, Rufus, ele assumiu que tinha sido ele. Ele falou como? Ele falou que precisa... Ele chorando, ele falou assim que ele não queria ter feito isso, mas que ele precisava do dinheiro para pagar umas contas e que ele tinha pego e pensou que ia dar conta de devolver
sem que eu percebesse. Tipo assim, ele ia pagar depois as contas, só que ele não conseguiu devolver. E você perguntou por que que ele foi mau caráter, imundo e acusou sua amiga? Não perguntei, Rufus. Não perguntei. E como você reagiu à hora Mas que eu. ele falou a verdade? Verdade. Não, eu falei, eu sabia disso já. Eu tinha certeza do que você estava falando. Mas eu me senti muito também, muito idiota, sabe? Porque boa parte. Eu tinha certeza que era ele, na minha cabeça, eu tinha certeza que era ele. Só que eu deixava aquilo ir passando e eu continuava ficando Sim, porque você era doida. com ele de qualquer jeito. Uhum. Mesmo. Sim, exatamente. E aí, Rufus, acabou que eu fiquei muito depressiva nessa época. E aí eu acabei contando pra minha mãe, porque minha mãe me ligava sempre, né? Uhum. E eu acabei contando pra minha mãe que eu não tava muito bem. Aí ela acabou perguntando por quê, porque mãe conhece quando o filho não tá bem. E eu acabei contando pra ela que eu tava sem dinheiro, que eu já tinha gastado tudo que eu tinha e que eu tava vivendo, tipo, menos de um salário mínimo, que era a bolsa que eu recebia. E, e que tava muito difícil. E aí eu não conseguia outro emprego, sabe, Rufus? Não conseguia de jeito nenhum. E aí minha mãe falou assim, por que você não larga tudo e vem aqui morar com a mãe? Aí eu falei assim, mãe, mas eu, né, tô com o menino e tal. Ela falou, larga esse filho da puta, não sei o quê. Uhum. E aí minha mãe ficou até brava comigo nessa época, porque eu ainda tava querendo ficar com ele, né? E aí nisso eu peguei e larguei tudo lá ele, terminei com ele. Minha mãe mandou dinheiro da minha passagem, eu fui morar com a minha mãe no interior, onde eu paguei a língua, porque eu falei que eu não queria morar com ela no interior do outro estado. Uhum. E eu voltei a morar com a minha mãe por um período, né, que foi assim que eu saí de lá. E aí, Rufus, a gente terminou. Ele chorava muito, ele se arrependeu de ter roubado, pedia mil desculpas porque tinha feito aquilo e por ter mentido tanto no começo, que ele mentiu muito pra mim, das coisas que ele tinha, tudo. Mas ele não te Que devolveu a nada gente. de dinheiro? Então, Rufus, então, aí o que aconteceu? Eu falei pra ele que ele ia me pagar. Que ele ia me pagar de todo jeito. Aí ele parcelou em 2 anos, em 24 vezes, Uhum. o dinheiro da faculdade que ele tinha ficado me devendo e o dinheiro do carro lá que ele tinha ficado com ele. E ele pagou? Aí ele pagou, Rufus. Ele pagou porque eu ameacei ele, falei pra ele se ele não me pagasse, eu ia na polícia, ia fazer um escândalo, que ele era muito conhecido também na cidade dele lá, ele cantava também, sabe? Uhum. E eu falei que eu ia estragar a carreira dele, que eu ia queimar ele pra toda a família dele, pros amigos dele, e que todo mundo ia saber o filho da p que ele era e que ele não tinha nada, que ele vivia às custas dos outros, sabe? Uhum. Então ele pagou só E porque aí ele teve medo, não por hombridade. ele teve medo. Exatamente, porque ele ficou com medo. Porque eu cheguei a ameaçar ele. Aí ele pagava por mês, ele depositava na tua conta, fazia o Pix? Na verdade, não tinha Pix na época, né, Rufus? Ele Porque depositava, já mas faz um assim, não tinha tempo. erro. Se era dia 10, era dia 10. Pagava certinho, Rufus. E Uhum. ele mandava o comprovante pra mim por e-mail. E, e aí vocês então não tinham mais contato a partir disso? Depois disso, a gente ficou um bom tempo sem contato. Porque eu fiquei muito depressiva e fiquei muito mal, sabe, com tudo isso. Uhum. Porque eu perdi, tipo, meu patrimônio, tinha perdido tudo, tinha me arrependido de ter largado meu emprego dos sonhos. E, e aí, depois de um bom tempo, lá na frente, que aí depois a gente foi conversar, ele sempre mandava mensagem, né, por causa que ele ia me pagando, e ele sempre perguntava se eu tava bem, só que eu não dava muita bola pra ele. Uhum. E depois de um bom tempo, eu acabei conversando com ele conversava comigo. E eu não posso reclamar que ele me maltratou, sabe, Rufus? Porque, como eu te falei, ele nunca me tratou mal. Só te Ele sempre me roubou. tratou bem.
Só me roubou. E depois disso você conseguiu se reerguer? Rufus, demorou muito, Rufus. Nossa, aí depois disso tem outras histórias, umas mais cabulosas ainda. Mas eu consegui me reerguer, hoje eu sou casada, eu moro ainda no interior, na cidade que minha mãe mora. Mas não mora mais com a sua mãe, mora com seu esposo. Moro com meu esposo, moro com meu esposo. Meu esposo é maravilhoso também, nossa, um amor de pessoa. E paga as contas, Rufus, ele que paga. As contas. Ele paga tudo? Ele paga tudo. Segura esse aí que tá difícil de achar, viu? Tá difícil, né, Rufus? Bom, gata, você fez um troço assim que eu acho que todo mundo quer viver e tem que viver, que é fazer uma inconsequência e se jogar, porque pode dar certo ou pode dar errado. No caso, você caiu na mão de uma pessoa que ela nem me parece má, ela só me parece burra. Muito burra, muito burra. E que aí você só queria viver, né? Pelo que você falou, era a época que você queria sair, conhecer um novo lugar, conhecer novas pessoas, dar PT, não sei o quê. E quando a gente tá vivendo, viver é um risco. Pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado. No teu caso, foi uma lição que você levou pra tua vida, né? O que você aprendeu com essa história? Olha, Rufus, é o que eu falo até hoje com a minha psicóloga, Rufus, assim, eu não quero me arrepender de nada do que eu fiz, porque, assim, eu passei momentos maravilhosos com ele, eu conheci pessoas maravilhosas lá, a família dele também é muito gente fina, os amigos dele, inclusive hoje, se eu voltar lá, eu tenho onde ficar, sabe? Uhum. Então, eu não costumo dizer que eu me arrependo de ter feito isso, de ter largado meu emprego, tudo. Apesar que na época eu fiquei bem depressiva, mas hoje eu não me arrependo de ter feito isso, porque se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu não estaria aqui, não teria conhecido meu esposo, não teria acontecido outras coisas, né, que me fez ser a mulher que eu sou hoje. Então, assim, foi um momento mesmo de loucura de jovem, porque eu era mais nova, né? E eu curti, eu aproveitei, me ferrei também, claro, mas... E eu acho, assim, que de lição, eu ia ficar muito mais chateada se eu não tivesse ido e ficasse pensando como seria se eu tivesse ido. Então... e eu sou uma pessoa que sou muito impulsiva, sabe, Rufus? Então eu prefiro, às vezes, tentar ir lá e quebrar a cara, mas falar que eu fui e fiz. É assim que se vive a vida. E pagar a conta pra homem, nevermore. Nevermore. Nossa, eu e minha amiga, a gente no serviço, a gente ouve você, a gente maratona você, né? Porque tem coisas bem antigas. E a gente fica rindo horrores. Ela fica, você já ouviu esse? Você já ouviu aquele? Essa aqui é muito engraçado. E é muito divertido a gente ouvir suas histórias. A gente aprende bastante com outras mulheres, né? Com cada história de cada uma. Muito divertido. Muito obrigada.